Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Leremos um versículo, o versículo de número 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Senhor nosso Deus, abençoa a tua palavra em nossas vidas. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações e conduza-nos neste caminho com Cristo. Que as tuas bênçãos se manifestem na vida de todos nós e que Deus encontre em nós um coração disposto a servi-lo e a adorá-lo, a glorificá-lo nesta vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Esse é um dos textos mais conhecidos da mensagem de Jesus Cristo. Texto estudado e reestudado, lido e relido, pregado e repregado diversas vezes. É um texto essencial na nossa jornada com o Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos, bem como no Evangelho de Lucas, esse texto é citado. Em Lucas, é citado um pouco diferente, que diz: tome diariamente a sua cruz. E aqui é dito: tome a sua cruz e siga-me. Dizem aqueles que estudam a história da composição do Novo Testamento que o Evangelho de Marcos é um evangelho baseado nas experiências e nos relatos, no testemunho do apóstolo Pedro. Marcos era discípulo, portanto, de Pedro. E o relato que ele coloca em seu evangelho, nós bem poderíamos dizer que praticamente são as palavras do apóstolo Pedro. E dentro do Evangelho de Marcos, esse texto está dentro de um contexto, porque no capítulo 8, nos versículos que antecedem o versículo 34, nós encontramos Jesus falando aos seus discípulos que ele deveria ser entregue na mão das autoridades, que ele deveria ser crucificado e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Ao que a Bíblia diz que isso ele expunha claramente. E então, Pedro, chamando-o à parte, a Bíblia diz, começou a reprová-lo. Essa é uma coisa bem interessante, porque Pedro reprovando a Jesus. Pedro
não queria ouvir aquelas palavras que Jesus estava ouvindo. E eu não vou dizer, Pedro não reprovou a Jesus porque se pensava melhor do que Jesus. Pedro não reprovou a Jesus porque pensava que Jesus estivesse totalmente errado. Pedro reprovou a Jesus porque não desejava que aquilo que Jesus estava falando viesse a acontecer. Não desejava que Cristo estivesse afirmando, é necessário. Isso tem que acontecer. Pedro possivelmente, agora eu digo possivelmente, pensasse, poderia haver uma outra maneira, poderia haver uma outra forma de tudo isso se resolver. Senhor, não aceite isso. Eu imagino Jesus falando, e muitos dos modernos pregadores repreendendo a Jesus, dizendo, não fale coisas negativas, não aceite algo assim. Não, nós não podemos, nós temos que pensar apenas no melhor. E Jesus falando, é necessário que isso aconteça. É necessário que eu venha a padecer, é necessário que eu venha a morrer, é necessário que eu ressuscite ao terceiro dia. Interessante que Cristo está falando, e depois de 3 dias eu ressuscitarei. E parece que eu ressuscitarei não era ouvido. Parece que apenas era ouvido, eu morrerei. Parece que apenas era ouvido, eu serei entregue. Parece que apenas era ouvido, eu serei crucificado. Parece que apenas era ouvido, eu sofrerei. Mas parece que não ouviam, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ou não criam. Não criam diante de tamanhas dificuldades, de tamanhos problemas, de tamanho sofrimento, de tamanha morte, na possibilidade, na realidade, que deveria ser tomada em fé, que ele ressuscitaria. Jesus estava pedindo, creiam. Tudo isso vai ter que acontecer, mas creiam. Então Jesus repreende a Pedro, repreende de uma maneira contumaz, diz, arreda Satanás. Em alguns outros textos, para trás de mim, Satanás. Porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim na dos homens. Isso é outra frase fortíssima do Senhor Jesus, dita a uma pessoa que o amava, dita a uma pessoa muito próxima, dita a uma pessoa que era seu discípulo querido e amado, Pedro, seguidor, nós podemos dizer fiel, aquele que tinha a revelação. Muitas vezes eu falo, Pedro estava cogitando nas coisas dos homens e não das de Deus, preocupado com as questões dos homens e não de Deus. Por que será que Pedro ficou tão preocupado com isso? Por que será que Pedro disse, não fale tal coisa? Você deve se lembrar que foi o apóstolo Pedro que Deus lhe deu a revelação e que Jesus mesmo disse, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, disse Pedro, o Filho do Deus vivo. E Pedro tinha tido a revelação, Pedro tinha falado. Naquele dia, Pedro poderia olhar a todos, e talvez eu, no lugar de Pedro, olharia os demais dizendo, eu tive a revelação. Você está vendo? Eu tive a revelação. Veio por mim a revelação. Agora Jesus diz que ele morrerá. E como é que fica Pedro que teve a revelação? Como é que fica aquela palavra de Pedro?
Agora eu tenho que ser entregue, agora eu tenho que sofrer, agora eu tenho que padecer tudo isso. E Pedro, Senhor, não vá por esse caminho. Não era apenas, imagino eu, não afirmo eu. E como muitas vezes não é apenas preocupação com o Senhor, é muitas vezes mais preocupação com a nossa própria posição, com a nossa própria revelação, com o nosso próprio entendimento. E agora Deus está fazendo algo que vai muito ao contrário do que nós imaginamos. E então Jesus disse, olha, chamando a todos, chamando a multidão, isso ele falou com Pedro, isso ele falou com seus discípulos, agora chamando a multidão, Jesus dá essa palavra ainda mais dura. Se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer me seguir, eu esperava que todo mundo quisesse seguir a Jesus. Mas agora, Jesus está dizendo, eu vou para a cruz. Enquanto eu estou seguindo Jesus e Ele está ressuscitando mortos, curando enfermos, pregando as multidões, multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, acalmando as tempestades, enquanto eu estou seguindo a Jesus, nesses lugares eu estou seguindo a Jesus, eu vou te seguir até o fim. Mas agora Jesus disse, eu vou para a cruz. E se alguém quer me seguir, tome a sua própria cruz e siga-me. A primeira coisa que me chama a atenção é esse se, onde Jesus põe uma dúvida. Se quer me seguir, isso implica que há aqueles que não querem seguir. Nem todos querem seguir. Se alguém quer me seguir, se porventura há aquele que deseja me seguir, esse tome a sua cruz. Se alguém quer me seguir. Olha, eu não tenho dúvida que, de alguma maneira, todos desejam ir para o céu. Eu também não tenho dúvidas que as pessoas, de uma forma sã e consciente, elas, de forma alguma, desejam ir para o inferno. Então, todos desejam ser salvos. E também não desejam serem condenados. Todos desejam a vida. Não desejam, de forma sã e consciente, a morte ou a destruição. No entanto, quando nós lemos ali no Sermão da Montanha, Jesus falando sobre a porta estreita, ele diz, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Nós queremos ir para o céu. Mas será que nós queremos andar pelo caminho que leva aos céus? Porque o caminho que leva à salvação, que leva aos céus, digamos assim, é um caminho estreito e apertado. Com a porta estreita, o caminho apertado. A Bíblia diz, poucos são os que se acertam com ela, com essa porta estreita, que caminham por esse caminho apertado. Mas o caminho que leva
perdição, o caminho que leva, digamos, ao inferno. As pessoas não desejam ir ao inferno, mas as pessoas gostam do caminho. As pessoas gostam de caminhar por um caminho espaçoso, por um caminho bem amplo, um caminho fácil de caminhar, por uma porta bem larga. As pessoas gostam desta porta, as pessoas gostam deste caminho. Elas não gostam do final. Leva a um abismo de perdição. Isso não se fala apenas sobre a salvação. Isso se fala sobre toda sorte de abismos, toda sorte de quedas, toda sorte de tropeços que há na vida, toda sorte até de escândalo, porque a palavra escândalo significa tropeçar. O abismo está presente desde a criação. A Bíblia fala, havia trevas sobre o abismo. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz. E uma das coisas que a luz fez foi revelar o abismo. Porque quando há trevas sobre o abismo, você cai sem perceber que existe um abismo, um precipício. Mas quando a luz dissipa as trevas, o abismo fica visível. O poder das trevas é o poder de ocultar os perigos, as quedas, os precipícios, os abismos. E por que as pessoas seguem nesse caminho largo, espaçoso, se ele conduz a uma queda? Porque eles não veem o abismo. Eles não enxergam o abismo. Porque este é um caminho de trevas. Ele é um caminho largo, ele é um caminho espaçoso, ele é uma porta larga, é uma porta espaçosa, mas é uma porta e um caminho que leva à perdição. E é fácil ser enganado neste caminhar. Mas o que chama ainda mais a atenção, como eu disse, é o fato de Jesus ter dito, se alguém. Se todos querem ser salvos, o que será que Jesus está falando? Eu tenho para mim que o seguir a Jesus significa literalmente me tornar um discípulo de Jesus. Porque é isto que significa a palavra discípulo, é aquele que segue, é aquele que vai após o mestre. De fato, como dizia o doutor Billy Graham, a salvação não me custa nada. A salvação é de graça, vem pela graça do Senhor. Mas o discipulado me custa tudo. A salvação pode não custar nada, mas o discipulado custa tudo. Ser salvo é uma coisa, seguir a Jesus me custa tudo. Seguir a Jesus implica em negar-me a mim mesmo. Nós vivemos nos afirmando, nos auto
autoafirmando, querendo reconhecimento, e Jesus vai e nos pede algo totalmente oposto, diz: negue-se a si mesmo. É difícil, por vezes, entender o que é negar-se a si mesmo. É não ser mais quem eu sou. Isso é negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não ser mais quem eu sou. E o que significa não ser mais quem eu sou? Isso significa o que disse o apóstolo Paulo: já não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Já não sou eu mais quem vivo. E Paulo disse: e a vida que agora vivo, vivo para a glória de Deus. Obviamente que Paulo vive, obviamente que Paulo existe, obviamente que Paulo tem sua personalidade, que Paulo tem seu caráter, Paulo tem a sua identidade, Paulo é alguém, mas ele diz: já não sou eu mais quem vivo. Ele ainda afirma: dia após dia morro. Dia após dia morro, para que Cristo viva em mim. Ele diz que a imagem e semelhança do Senhor é formada em mim, é formada em cada um de nós, como pelo Senhor, o Espírito Santo vai nos tornando, dia após dia, cada vez mais, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Vamos mudando, vamos sendo convertidos, vamos sendo transformados. Nós falamos muito de conversão. Nós associamos muito conversão e salvação. Onde há salvação, deve haver a conversão. E a conversão vem pela transformação. E aí a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. É como se nós disséssemos: uma salvação desenvolvida é sermos mais salvos hoje do que estávamos ontem, mais salvos amanhã do que estamos hoje. Como eu posso ser mais salvo hoje do que eu estava ontem? Se salvação é salvação, onde está o desenvolvimento da salvação? Está na conversão, está na transformação, está em não sermos quem somos e agora sermos quem Cristo é em nós. Cristo em nós. A Bíblia mesmo nos diz: isso é esperança da glória. É por isso que toda a natureza, é por isso que, se formos ao literal, diz: toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E a todos quanto receberam a Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De serem feitos. Há um ato contínuo,
estamos sendo feitos, fomos feitos e continuamos sendo feitos, dia após dia. Estamos vivendo o que o apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Mais de Cristo, menos da minha pessoa. E amanhã, ainda mais de Cristo e ainda menos de minha pessoa. Até um dia que cheguemos à perfeita estatura do varão perfeito. Cheguemos à plenitude. Até que venhamos realmente a estar à semelhança dele. Não a igualdade, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. A língua árabe, dizem que é uma língua extremamente poética em sua maneira de se expressar. A língua hebraica, que são línguas que têm origens semelhantes, é uma língua extremamente lógica. O hebraico está para o grego, assim como o árabe está, digamos, para o latim. O latim é retórico, o latim é romântico, o latim é uma língua poética. E então, quando você quer ter ideias, entendimentos, a língua hebraica é uma língua cheia de significado e de significância. Mas dizem, e eu não conheço hebraico, apenas lendo sobre o hebraico, eu não conheço árabe, apenas lendo sobre a língua árabe, que o texto que diz, e fez Deus o homem à sua imagem e semelhança, na língua árabe está dito, e fez Deus o homem ao seu reflexo e à sua sombra. O que é um reflexo? É a imagem. E o que é uma sombra? É uma semelhança. A sombra não é uma imagem. A sombra é uma semelhança. Sabe, esses dias, às vezes aparecem algumas coisas nas redes sociais que são interessantes. Muita coisa, como a informação excessiva nas redes sociais, eu tenho para mim que existe muito lixo informativo nas redes sociais e que você deve aprender a separar uma coisa das outras. Existem movimentos que apenas prejudicam as pessoas. Enfermidades que antes já haviam sido quase que, nós podemos dizer, em algumas nações, completamente erradicadas, tiradas, estão retornando, como o sarampo. O sarampo está voltando, não apenas à nossa nação, mas aos Estados Unidos da América. O sarampo está voltando. E aí alguém diz, mas como pode uma coisa dessas? Como pode voltar? O fenômeno das redes sociais produziu algo que certos grupos que levantam a bandeira de um complô mundial e, infelizmente, muitos grupos evangélicos dizem simplesmente, não vacinem os seus filhos, porque essa vacina, de fato,
vem para causar isto, para causar aquilo, um monte de coisas ruins. Então não vacinem os seus filhos. Não vacinem. É o mesmo movimento evangélico, que é o movimento terra plana, que diz que a terra é plana. E agora o novo movimento, acredite se você quiser, é a terra rosquinha. Tá? Que a terra não é plana. Ela é uma rosquinha. Então, entenda bem, as pessoas têm direito aos seus pensamentos, ainda que você diga, isso é um absurdo. A pessoa tem direito aos seus pensamentos, mas veja bem, essa gente, com acesso a redes sociais, influenciou de tal maneira, e porque já havia sido como que, entre aspas, vencida a enfermidade, as instituições, o governo, não mais fazia campanha por vacinação. Você veja bem, nós temos a campanha de vacinação contra a gripe. E o que acontece no final da campanha? Está sobrando vacina. Porque tem gente dizendo que, na realidade, eles não estão vacinando, que eles estão gripando as pessoas. Quando dão a vacina, que estão causando pneumonia, estão causando tuberculose, que eles estão querendo matar as pessoas. É o grande complô, a grande conspiração. E no nosso meio, no meio evangélico, isso é um lugar fértil. Que Deus tenha misericórdia de nós, evangélicos, porque nós damos um testemunho muito ruim de ignorância, e não só disso, de uma coisa que a Bíblia diz que nós não podemos fazer. Não podemos falar algo sem saber que é verdade. Quando falamos algo sem saber que é verdade, estamos dando um testemunho falso. A Bíblia diz que nós não podemos dar falso testemunho. Então, como é fácil influenciar para prejudicar, parece que há um poder. Aí eu vou na grande conspiração. Maligno. Não tenha dúvida que o diabo existe. Pelo amor de Deus. O diabo existe. E ele é nosso inimigo. E nós somos inimigos dele. Amém? O diabo existe. Ele está se escondendo. Ele está até sendo adorado. Aí há religiões que o adoram. Mas o diabo existe. E nós temos que enfrentá-lo, bem como todo principado, toda potestade, todo poder maligno deste mundo tenebroso. Porque a nossa luta não é contra sangue, nem contra a carne, mas contra essas coisas. Agora, o inimigo nos oferece um caminho, uma porta larga, um caminho agradável para ir ou para chegar aonde nós não queremos chegar. Para cair no abismo, para irmos ao mundo de perdição, para chegarmos ao inferno. A igreja precisa voltar aos princípios, eu diria, os 3 grandes conselhos de Jesus, a quem quer ser seu discípulo. O primeiro conselho, negue-se a si mesmo. O segundo conselho, tome a sua cruz. E o terceiro conselho, siga-me. Não basta negar-se a si mesmo, nem mesmo tomar a cruz. Eu tenho que seguir a Jesus. Se eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz, mas não sigo a Jesus, fiz tudo isso em vão. O grande objetivo é o quê? Seguir a Jesus. Jesus disse, eu estou indo
para a cruz. Você quer ir para a cruz comigo? Esse foi o convite de Jesus, a mim e a você. Negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Como eu disse, nós estamos sempre nos afirmando, nos reafirmando, nos autoafirmando. Nós estamos sempre buscando justamente o contrário. E aí Jesus disse, negue-se a si mesmo. O caminho de Jesus e o caminhar com Jesus é um caminho de humildade. Nós precisamos aprender a ser humildes. Não é fácil. Não é fácil. Eu imagino um caráter como o do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para mim, eu não sei qual a tua opinião a respeito de Paulo, mas para mim é um homem com uma personalidade forte. Forte. É uma pessoa altamente decidida e de temperamento muitíssimo forte. Ele não é uma pessoa como um Barnabé. Barnabé passa para mim uma pessoa que sempre tem um jeito de ser misericordioso, bem compreensível com os outros, acolhendo ao débil, o que Paulo diz que nós devemos fazer. Mas eu imagino o desafio para Paulo. Quando Marcos, possivelmente esse mesmo Marcos, quando Marcos foi na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, ele os deixou no meio do caminho. Atos dos Apóstolos diz que na segunda viagem missionária, lá estão Paulo e Barnabé conversando e planejando a viagem. E então Paulo e Barnabé falam, bem, nós vamos rever as igrejas por onde passamos, vamos consolidar tudo, vamos fortalecer tudo. E Barnabé, em algum momento, deve ter dito a Paulo, suponho eu, Paulo, tem uma boa notícia. Gente quer ir conosco, Paulo. São todos muito bem-vindos. Se quiserem trabalhar, e trabalhar duro, vamos juntos. Diz, sim, sabe quem é que falou agora que quer ir conosco? Quem? Marcos, meu sobrinho. Paulo diz, não. Esse não. Pode ir qualquer um. Mas Marcos, não. Marcos não pode ir. E Barnabé, Paulo, calma, Paulo. Ele é novo. Vai nos deixar de novo. E a Bíblia diz que a briga foi tão grande. E palavras minhas. Que nunca mais Paulo e Barnabé andaram juntos. Nunca mais. Esse era o temperamento do apóstolo Paulo. E você acha que um homem com esse temperamento era fácil? Ele diz o seguinte, eu esmurro o meu ser, o meu corpo. Eu não creio que Paulo ficava se batendo. Ele está falando isso de uma maneira, imagino eu, figurada. Embora algumas pessoas tenham usado esse texto para o princípio do autoflagelo, pessoas que ficam se ferindo e tudo para se entregar ao Senhor. Eu não creio que foi isso que Paulo quisesse falar, que Paulo estava dizendo, eu tenho que me enfrentar, eu tenho que me vencer, eu tenho que me derrubar, porque a nossa luta, a nossa grande luta, meus amados irmãos, não é apenas contra o diabo,
Se a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, verdade, mas tem uma carne e sangue que nós temos que lutar, é a nossa. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que entrar. Paulo tinha a sua luta. Ele simplesmente era mais sincero e ele afirmava. Outras pessoas talvez não tivessem uma luta tão intensa, mas todos têm essa mesma luta. Negue-se a si mesmo. Isto é desafiador. Desafiador. Mas o maior peso que existe na cruz não é a cruz em si. É quando nós estamos na cruz. É o nosso peso. O nosso peso é o maior peso da cruz. Nós somos o maior peso. E quando nós deixamos de existir, deixe-me dizer uma coisa, a cruz fica mais leve. Ou o que fica mais leve é o crucificado nela. Porque quando estamos crucificados, o nosso peso é que é o problema. Nós, a cruz, sem a nossa pessoa, é apenas o peso da cruz. Mas nós, na cruz, é o nosso peso. A grande dificuldade da cruz é quando nós estamos na cruz. Então, quando eu não mais existo, de fato, a cruz fica mais leve. Então, negar-se a si mesmo é o segredo de aguentar a cruz. De suportar a cruz. Porque esse é um caminho em que a cruz e o negar-se a si próprio não te detém de ir. Porque ele termina no siga-me. Siga-me. Se nós queremos, de fato, ser discípulos de Jesus, nós teríamos que responder a uma pergunta. Atrás do que e de quem eu estou andando? A quem ou o que eu estou seguindo? Para onde ou para quem eu estou me dirigindo? Muitos vêm à igreja por diversos motivos. Para serem curados. Porque, glória a Deus, Jesus cura. Para serem libertos. Porque louvado seja o Senhor, Ele liberta. Para serem salvos. Porque Ele é o nosso Salvador. Mas, quando nós seguimos a Jesus, nós estamos dizendo mais do que salvação, mais do que cura, mais do que libertação, mais do que solução de problemas, mais do que, se hoje mais se prega, prosperar, se bem que prosperar é ser bem-sucedido, não é o que as pessoas normalmente pregam. Você pode não ter grandes recursos e ser próspero. Você pode não ser rico e ser próspero. Porque prosperidade tem a ver com sucesso. Você pode ser uma pessoa pobre, humilde, simples, e ser mais próspero que o homem mais rico dessa terra. Por quê? Porque prosperidade tem a ver com Deus estar conosco. A Bíblia diz, e José se tornou homem próspero, porque tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. Deus era com José.
quando Deus é por nós, nós prosperamos. Prosperamos em todos os nossos caminhos. Prosperamos. Somos bem-sucedidos em todo o nosso viver, em todo o nosso caminhar. Em todo o nosso caminhar. Seguir ao Senhor Jesus tem a ver com tê-lo como Senhor. E quando nós temos Ele como Senhor, nós obedecemos a sua vontade. E quando nós obedecemos a sua vontade, nós vivemos santidade. Quem faz a vontade de Deus é santo, é justo, é reto, é íntegro, é fiel, vive a vontade de Deus. Se vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, somos santos. Não há como dizer, como não dizer. Se você vive a vontade de Deus, então você tem que necessariamente ser santo. Não há outro caminho. Não há outra afirmativa. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos nos tornar uma igreja que seja, de fato, cada um de nós, isto é algo individual, discípulo de Jesus. Nós temos que ser discípulos, nós temos que segui-lo, nós temos que andar, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo. Onde fores, irei eu. A grande palavra que Ruth diz a Noemi: aonde fores, irei eu. Seguir-te-ei. Sabe que naquele dia, Ruth se tornou não apenas uma nora da sua sogra. Naquele dia, Ruth se tornou discípula de Noemi. Naquele dia ela se tornou discípula. Onde fores, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Aonde morreres, ali morrerei eu. Onde te sepultarem, ali serei eu sepultada. Que Deus faça de mim o que quiser, que outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Uma coisa interessante é que alguns estudiosos do Velho Testamento creem que isso era um juramento feito da noiva ao futuro esposo. E algumas pessoas deturpam esse texto dizendo que essas mulheres se tornaram mais do que nora e sogra. Isso é uma deturpação completa do texto. O que está sendo dito ali é uma coisa extraordinária. Que ouçam-me bem todos os que têm família e todos os que são nora e sogra. Ouçam-me bem. O que Ruth disse, o meu compromisso com o teu filho, e mesmo ele sendo morto, não acaba com o teu filho. O meu compromisso continua contigo. Essa é uma coisa. Ruth é fora do comum. Não pense que toda nora nas Sagradas Escrituras é assim. Sabe, deixe-me dizer uma coisa. Não existe um texto nas Sagradas Escrituras que fale mal da sogra. Alô? Mas tem texto que fala mal da nora. Tem um texto que fala mal da nora. Diz das noras de Isaac e Rebeca, que diz que foram a aflição, a angústia da velhice de Isaac e Rebeca. E sabe, a culpa
da nora ser ruim, alguém dirá, é da nora. Não, é do filho que escolheu errado. Tá bom? Nora ruim, a culpa não é da nora. A nora é ruim, isso é a natureza dela. Não é que toda nora seja ruim, pelo amor de Deus. Mas aquela é ruim. Aquela é ruim. É como eu digo, as pessoas têm que entender, a Bíblia diz que não tenhamos jugo desigual. Porque sabe muito bem, você é filho de Deus. E se o outro é filho do diabo, se você casar com ele, teu sogro vai ser o diabo. Porque ele é filho do diabo. Então, ter o diabo como sogro não deve ser uma coisa muito boa, não. Deve ser algo ruim. Mas, meus amados, quando nós vemos um compromisso como esse, que compromisso deveríamos ter com Jesus? Senhor, onde fores, irei eu. É isso que nós estamos dizendo. E mais, como fores, também eu irei. Cristo toma a cruz, eu tomo a minha cruz. Cristo é crucificado, eu sou crucificado. Cristo se nega a si mesmo, eu também me nego a mim mesmo. Eu caminho nos seus passos. Acima de tudo, nós precisamos novamente olhar para Jesus Cristo e sermos imitadores do Senhor, como disse Paulo, para que tenhamos autoridade um dia de dizer, como Paulo também disse, sejam meus imitadores, naquilo que eu sou imitador de Cristo. Paulo não disse simplesmente, sejam meus imitadores. Paulo disse, sejam meus imitadores naquilo que eu sou imitador de Cristo. Porque, de fato, sejamos todos imitadores de Cristo. Vamos voltar ao Evangelho. Vamos voltar a viver o Evangelho. Vamos voltar à raiz do Evangelho. Vamos voltar ao âmago do Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Vamos voltar a Jesus. Vamos voltar os olhos a Jesus. Vamos voltar. Se alguém quiser me seguir, que hoje o Senhor possa ouvir, eu quero, eu te seguirei, eu te seguirei. Sabe, às vezes, e com isso eu termino, me parece que Jesus agia exatamente como Noemi com suas noras, porque Jesus falava coisas que me dá mais a impressão que ele está dizendo, vão embora, sigam teu caminho, e tudo mais, até o ponto que você encontra uma Ruth na sua vida, que não importa o que você diga, ela não desiste de você. Nada nos fará desistir de Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter. É isso que nós temos que viver. Não é algo fácil. Mas Jesus disse, se você quiser me seguir, e eu quero, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Senhor Jesus Cristo, nós entregamos hoje aqui nossa vida ao Senhor. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, mas é tão fácil nos afastarmos, nos distrairmos, sermos seduzidos por outras coisas, enganados. Por isso, hoje, Senhor, nós fazemos um arrependimento, nós voltamos a Ti. Senhor, perdoa-nos. Ajuda-nos a darmos os passos certos a partir de agora. Queremos afirmar que queremos segui-lo e seguirmos. Nós queremos conseguir negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz
E então, segui-lo, Jesus. Senhor, encontra em nós discípulos que amem mais ao Senhor do que sua própria vida. Encontra em nós pessoas apaixonadas. Encontre o Senhor em nós, o que faz toda a diferença. Ajuda-nos, Senhor. Nós nos entregamos de todo o coração ao Senhor. E pedimos a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Que o Senhor encontre em nós motivo de alegria. Que possamos ser discípulos amados de Jesus. Mas que também sejamos os discípulos que amam ao Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Desde já te agradecemos. Amém e amém, Pai. Amém, Jesus. Amém.